Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O custo da cesta básica subiu em 10 das 17 capitais brasileiras analisadas pelo DIEESE em março. As maiores altas foram em Recife, Fortaleza e Natal. Já as maiores reduções foram observadas no Rio de Janeiro e Porto Alegre. São Paulo tem a cesta básica mais cara do país. Foi encontrada por aqui com o preço médio de R$ 813,20. Haja bolso para suportar tantos reajustes. E olha só, depois de 50 dias de buscas, os 2 detentos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró foram recapturados e levados de volta ao presídio de segurança máxima na madrugada desta sexta-feira. Os 2 fugitivos chegaram ao Rio Grande do Norte nesta sexta-feira, após serem encontrados em Marabá, no Pará. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento e 4 homens que os ajudavam na fuga foram presos nesta quinta-feira. Com o grupo foram apreendidos um fuzil com 2 carregadores, dinheiro e 8 celulares. O Ministério da Justiça afirmou que os fugitivos queriam ir para o exterior. Eles foram levados de avião até o estado e desembarcaram em Mossoró, onde seguiram para o Instituto Técnico-Científico de Perícia para realizarem exames de corpo de delito. Os detentos retornaram ao presídio, que teve a segurança reforçada e a direção trocada. Segundo o Ministério da Justiça, os 2 ficarão em celas separadas e sob constante monitoramento. Foram 50 dias de buscas em uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Rogério e Deibson fazem parte do Comando Vermelho e fugiram da prisão no dia 14 de fevereiro. A fuga dos detentos foi a primeira registrada na história do sistema penitenciário federal. Segundo as investigações, eles usaram ferramentas de uma obra que estava sendo feita na penitenciária para abrir uma passagem e cortar cercas de arame. Formada por autoridades locais e federais, a Força Tarefa teve ao todo 500 agentes, entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. No total, ao longo da operação, 14 pessoas foram presas por suspeita de ajudar os fugitivos, incluindo os fugitivos e os 4 homens detidos durante a recaptura. O Ministério dos Portos e Aeroportos anunciou que o programa Voa Brasil vai ser lançado ainda neste mês de abril. De acordo com o Ministério, a ideia é que as passagens aéreas sejam oferecidas a R$ 200 por trecho. O lançamento do programa estava previsto para janeiro de 2024, mas foi prorrogado e ainda não há uma data oficial para o início. Mas os primeiros beneficiados serão os aposentados do INSS e estudantes do ProUni. Esse público-alvo é composto por mais de 21 milhões de pessoas. O Voa Brasil deve disponibilizar cerca de 5 milhões de passagens. E em meio às articulações para conseguir aprovar a regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo, o governo federal quer criar uma linha de crédito específica para essa categoria quando a nova legislação entrar em vigor. A medida teria como foco o acesso a financiamento para compra ou troca de automóveis utilizados pelos profissionais. Trata-se de uma demanda já conhecida dentro da categoria e a linha de crédito poderia funcionar parecida com um empréstimo consignado. A regulamentação tem sido tratada como prioridade pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Após um ano de negociações com as empresas, dos aplicativos e entidades representativas dos motoristas, o Executivo enviou ao Congresso, em 5 de março, um projeto de lei complementar em regime de urgência. A partir do dia 29 de abril, a proposta vai trancar a pauta da Câmara, isso se não for retirada a prioridade. Entre as principais medidas da regulamentação estão limite da jornada de trabalho de 12 horas, remuneração mínima de R$ 32,10 por hora trabalhada e benefícios previdenciários, como o auxílio maternidade para as mulheres e cobertura em casos de afastamento por doença ou acidente. Em contrapartida, empresas e trabalhadores passam a contribuir com o INSS. 20% e 7,5%, respectivamente.
A proposta envolve apenas o segmento sobre 4 rodas, já que ainda não houve acordo sobre o modelo a ser aplicado em entregadores de aplicativos. E nos destaques internacionais, o Equador pediu que a embaixadora do México em Quito deixe o país ao declará-la persona não grata após críticas do presidente Andrés Manuel López Obrador sobre as últimas eleições equatorianas nas quais um candidato foi assassinado. Raquel Smeck foi declarada persona não grata após as críticas do presidente Andrés Manuel López Obrador sobre as últimas eleições no Equador. O Obrador questionou a suposta manipulação dos meios de comunicação para criar um ambiente intoxicado de violência, que, segundo ele, acabou afetando a esquerdista Luisa González, a candidata adversária do atual presidente Daniel Noboa. O governo do Equador considerou muito infelizes as declarações do presidente mexicano. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a decisão implica que a embaixadora deve deixar o país em curto prazo, mas não é um rompimento das relações diplomáticas. O Conselho de Direitos Humanos da ONU pediu o fim da venda de armas a Israel. A entidade alertou para o risco de genocídio na faixa de Gaza, em guerra há quase 6 meses após os ataques do Hamas ao território israelense. Esta é a primeira posição assumida por este órgão da ONU no conflito, embora o Conselho de Direitos Humanos não disponha de meios coercitivos para forçar a implementação desta resolução. 28 dos 47 membros do Conselho votaram a favor do texto, 6 votaram não, incluindo os Estados Unidos e a Alemanha, e 13 países, incluindo França, Índia e Japão, se abstiveram. A resolução foi alterada na quinta-feira para evitar a referência à noção de genocídio em várias passagens do texto, mas manifesta profunda preocupação com as informações que apontam para graves violações dos direitos humanos e graves violações do direito humanitário internacional. A guerra foi desencadeada pelo ataque do movimento islamista Hamas em 7 de outubro no sul de Israel. De acordo com as duas partes do conflito, mais de 34 mil pessoas morreram, a maioria civis. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou a entrega temporária de ajuda à faixa de Gaza através do ponto de passagem de Erez, no norte do território palestino. Até agora, a maior parte da ajuda humanitária entrou em Gaza pela cidade de Rafah, no extremo sul do território palestino. A decisão foi tomada depois de um telefonema entre Netanyahu e o presidente americano Joe Biden, que pela primeira vez condicionou o apoio dos Estados Unidos a Israel à proteção dos civis palestinos em Gaza. No comunicado, o gabinete do primeiro-ministro explica que será autorizado o acesso de ajuda através do porto israelense Asdod, distante cerca de 35 quilômetros por terra de Gaza, e o ponto de passagem de Erez, situado no norte do território palestino. Desde o início da guerra entre Israel e Hamas em 7 de outubro, a ajuda humanitária entra a conta-gotas na faixa de Gaza e mal chega ao norte do território, devastado pelos combates e ameaçada pela fome iminente, segundo a ONU. As autoridades também vão permitir o aumento da ajuda jordaniana pela passagem de Kerem Shalom, um posto fronteiriço no extremo sul de Israel. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia e até mais.